Bom, gente, agora é o nosso segundo bloco e vamos entrar agora na nossa discussão, né? O 3-5-2 e Marcelo Bielsa. Isso pra mim é uma grande dúvida, só que eu tenho uns grandes especialistas aqui. Uma coisa eu sei, ó, o 3-5-2, ele se desenvolve mais ou menos, um esquema tático se desenvolve lá pro década de 70, final de 70, com um treinador dinamarquês, que agora não vou lembrar o nome. Rugegaard. Quem? E foi uma seleção dinamarquesa que, de certa forma, teve um certo sucesso, né? Dentro daquela proposta que aconteceu naquele momento do time da Dinamarca. Acho que o Francisco é mais capacitado que eu para poder falar toda essa história, mas o 3-5-2 que vem aparentemente do 4-4-2, né, ofereceu mais dinamismo e movimento a uma técnica que estava meio rígida nessa época. Uma tática ofensiva, né? De certa forma. Ofensiva. Ela nasceu como ofensiva, né? Só que se fala muito no futebol que tem a tática, o sistema do jogo, não sempre tem que ser o ofensivo, o defensivo. Isso já vai na mão do treinador. Ele faz se é ofensivo ou defensivo. É a nomenclatura do 3-5-2, 1-3-5-2, 1-4-4-2, isso é só que a gente pode falar, entendeu? Só que... A gente não pode chegar e falar que um time é 3-5-2, ele é ofensivo, porque ele pode estar jogando defensivo. Exatamente. Com isso. Porque uma coisa, quando olha aí na televisão e, por exemplo, vê o sistema de jogo que vai sair um time, por exemplo, 1-4-4-2, esse sistema de jogo depois vai a mudar por completo para ataque e para defesa. Dentro do jogo em si, né? Então, por exemplo, o 3-5-2 acontece muito que a zaga já não são 3 zagueiros, já são 5 que voltam para defender. Os 2 alas, né? 5-3-2. Então, a formação muda. Entendeu? Interessante é que no Brasil, por exemplo, essa tática, ela se tornou uma tática defensiva, né? No Brasil se adotou uma outra filosofia em relação a essa tática. Ao 3-5-2, mais defensiva. Mais defensiva. Ou aqui no Brasil, sempre vi que aqui no Brasil se joga muito com a formação 1-4-4-2. Sempre tem na zaga 4 defensas, porque o Brasil joga muito com o lateral, muito. Sim. Então, sempre tem a linha do... Eu vi poucos times que jogam com São Paulo, eu falava antes que jogava com linha de 3, em não sei que década, você falou. O Leo, aqui tem 2 paulistas, né, que podem falar mais, mas acho que foi o time do São Paulo? Nos anos 2000, 98, por ali, né? 2004, 2005, 2006. 2000. Que jogou em 3-5-2. O São Paulo conquistou muita coisa com 3-5-2. E era um time que tinha, sabe, de certa forma, eu acho que isso foi desenvolvido aqui no Brasil, dessa coisa do líbero, né? Do zagueiro líbero, né? E o São Paulo se deu muito bem com isso, porque sempre tinha um líbero muito bem que avançava. Ou seja, é um time com 3 zagueiros, mas que tem sempre um que avança. E um zagueiro que avança, aí os alas eles ficam para trás. Isso. Agora, último, já não se ocupa muito, não se ocupa muito o líbero. Se utiliza agora muito a zaga da 4, por exemplo, que jogam em linha, entendeu? O líbero já é... Agora justo que depois vamos a falar de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa agora está jogando muito com um líbero. Então, e que não é o 3-5-2, né? Hoje, no Olympique, né? Não, aí tem essas mudanças que tem o sistema do jogo, mas ele joga com 1-3-4-3. Ele gosta muito do 3-4-3. Pois é, então, eu vi que o time do Olympique começou com 3-4-3, só que ele precisou ter uma mudança, e aí a partir do momento que ele começou a utilizar o 4-3-3, o time não perdeu mais, ele ficou por aí. Manteve essa tática. Mas agora não está jogando 4-3-3. Voltou a 3-4-3. Voltou a 3-4-3? Voltou a 3-4-3. Ele gosta muito dessa formação. 3-4-3. Utilizou muito no Chile, porque... utilizou. E na Argentina também, tem um equilíbrio bom e na ataque abre bem sobre os laterais, né? Aí permite que também que o meio campo entre
possa ter mais impacto. Como a gente entrou então nesse assunto, do nosso querido argentino aí, nosso irmão, Marcelo Bielsa, e o tema é o 3-5-2 em Marcelo Bielsa, então conta pra gente um pouquinho, cara, qual que é essa relação que o Marcelo Bielsa tem com o 3-5-2? Porque atualmente ele não utiliza essa tática nos times dele, né? É o que falava um pouquinho antes. Ele começou a mudar muito seu jeito de jogar. Ele era muito estruturado para jogar. Ele, por exemplo, no Chile... Ele é conhecidíssimo como o futebol ofensivo, né? Ofensivo. Ele ataca muito pelas bandas, por la lateral. Eu ouvi falar de histórias assim, que ele treinou no México, né? Ele surgiu ali no News Old Boys, né? Exatamente. E, tipo, o time ganhava, mas ao mesmo tempo também podia perder de, sei lá, 5-2, 5-1, né? E isso é porque cada jogador, quando Marcelo Bielsa entrega sua formação, ele dá a formação, cada jogador tem suas tarefas e suas estratégia individual. Então, o jogador, para ele é muito difícil quando ele entrega muita informação nova e muito de trabalho. O jogador é muito difícil dele. Então ele tem que trabalhar em cima da ideia do técnico. Então, né? por isso ele tinha esse problema de perder por muito gol ou ganhar por muito gol. Aí Isso é o que acabou de chamar a atenção, Francisco, muito importante, né? Porque a gente não é a gente não é jogador profissional e não entende às vezes como funciona, mas quando você recebe informações novas de um técnico que quer informações novas de você... É uma filosofia nova pro time, né? Isso, é para o time e para você. Então, é muita informação que você tem que aplicar num jogo e quando você está acostumado a jogar de brincadeira, o tempo todo assim, é difícil assimilar. Por exemplo, o Olympique de Marseille começou perdendo, mas agora tá 10 jogos que não perde, por exemplo. E está ganhando 5-1, 3-0, 4-0, com uma disposição impressionante, que realmente, assim, para mim o Bielsa tem uma... Em cada time que ele passou, por exemplo, tanto o Marseille, o Atlético Bilbao, o Chile, o próprio Chile, né? Ele botou um jeito dele Argentina, né? Argentina que pô, passou em primeiro nas eliminatórias, mas daí perdeu na Imagina. primeira fase ali, né? Os times guardaram uma certa maneira de funcionar que tá ali, que fica depois. Eu acho que isso é interessante pro clube, pro próprio presidente, né? Tipo, eu vou contratar um técnico para fazer com que o meu time trabalhe na filosofia dele, eu vou contratar um técnico especificamente na filosofia que o meu time tem, nas características de cada jogador. Isso é uma coisa complicada, né? É muito complicado, porque também tem que ver as qualidades de cada jogador. Como é que você pode... E também tem que ver muitas coisas coletivas também que tem que fazer com respeito ao que grupo. aquilo funcione, né? Isso. O trabalho às vezes pode durar muito tempo, né? Mais do que se espera. Por isso tem contrata o treinador tem que ficar muito tempo para que dê o resultado que ele quer. Mas o interessante do Marcelo Bielsa é que justamente o contrário. Ele sempre foi um cara que fez muito sucesso, né? Em toda a caminhada dele. Ele não foi um cara que conquistou títulos, mas ele é um cara que tem um respeito muito grande, né? O próprio Pep Guardiola falou que o melhor treinador da planeta era o Bielsa, né? Bielsa. Um cara reconhecidíssimo. Ele ganhou vários prêmios já como grande treinador que é, né? Sudamérica. Mesmo não tendo grandes títulos, né? Mesmo não tendo grandes títulos. Bom, é isso aí, gente, ó. Tentamos falar um pouquinho aqui, resumidamente, sobre os esquemas táticos e o grande treinador que é Marcelo Bielsa, com nossos grandes convidados chilenos, torcedores da Universidade do Chile. E até o nosso terceiro bloco aqui agora, para a gente falar depois da rodada do futebol internacional e do brasileiro. Até lá.